Persuasão, de Jane Austen. Capítulo 1. Sir Walter Elliot, de Kellynch Hall, em Somersetshire, era um homem que, para seu próprio divertimento, nunca pegava em nenhum livro que não fosse o baronetage, ali encontrara ocupação para uma hora ociosa e consolo em uma hora de angústia. Ali suas faculdades eram despertadas para a admiração e o respeito ao contemplar o remanescente ilimitado das patentes mais antigas. Ali quaisquer sensações indesejadas, decorrentes de assuntos domésticos, transformavam-se naturalmente em pena e desprezo ao folhear as criações quase intermináveis do século passado, e ali, se todas as outras páginas fossem impotentes, ele podia ler sua própria história com um interesse que nunca falhava. Era nesta página que o volume predileto sempre se abria. Eliot de Kellynch Hall. Walter Elliot, nascido em 1º de março de 1760, casou-se em 15 de julho de 1784 com Elizabeth, filha de James Stevenson, esse de South Park, o condado de Gloucester, com quem, falecida em 1800, teve os seguintes filhos: Elizabeth, nascida em 1º de junho de 1785, Anne, nascida em 9 de agosto de 1787, um filho natimorto, em 5 de novembro de 1789, Mary, nascida em 20 de novembro de 1791. Exatamente assim o parágrafo havia saído originalmente das mãos do impressor, mas Sir Walter o aprimorou, acrescentando, para informação sua e de sua família, estas palavras após a data de nascimento de Mary, casada em 16 de dezembro de 1810, com Charles, filho e herdeiro de Charles Musgrove e Sir Uppercross, no condado de Somerset, e inserindo com a maior precisão o dia do mês em que perdera sua esposa. Seguiu-se então a história e a ascensão da antiga e respeitável família nos termos habituais, como ela se estabelecera pela primeira vez em Cheshire, como fora mencionada em Dugdale, servindo no cargo de xerife, representando um distrito em 3 parlamentos sucessivos, demonstrações de lealdade e a dignidade de baronete, no primeiro ano de Carlos II, com todas as Mares e Elizabeths com quem se casaram, formando no total 2 belas páginas em 12º e concluindo com as armas e o lema. Sede principal, Kellynch Hall, o condado de Somerset, e a caligrafia de Sir Walter novamente neste final. Herdeiro presuntivo, William Walter Elliot, ex-bisneto do segundo Sir Walter. A vaidade era o princípio e o fim do caráter de Sir Walter Elliot, vaidade de pessoa e de situação. Ele fora notavelmente belo em sua juventude e, aos 54 anos, ainda era um homem muito elegante. Poucas mulheres poderiam se preocupar mais com sua aparência pessoal do que ele, nem o criado de um recém-nomeado lord poderia estar mais satisfeito com o lugar que ocupava na sociedade. Ele considerava a bênção da beleza inferior apenas à bênção de um título de baronete, e Sir Walter Elliot, que reunia essas dádivas, era o objeto constante de seu mais caloroso respeito e devoção. Sua boa aparência e seu posto tinham uma justa pretensão sobre seu apego, pois a eles ele deveria uma esposa de caráter muito superior a qualquer coisa que ele próprio merecesse. Lady Elliot fora uma excelente mulher, sensata e amável, cujo juízo e conduta, se pudesse ser perdoada a infatuação juvenil que a fez Lady Elliot, nunca mais precisaram de indulgência. Ela havia condescendido com as falhas dele, ou as amenizado, ou as ocultado, e promovido sua real respeitabilidade por 17 anos, e, embora não fosse a pessoa mais feliz do mundo, encontrou em seus deveres, em seus amigos e em seus filhos o suficiente para se apegar à vida e para que não lhe fosse indiferente quando fosse chamada a deixá-los. 3 meninas, as 2 mais velhas, com 16 e 14 anos, eram um legado terrível para uma mãe deixar uma responsabilidade terrível, para confiar a autoridade e orientação de um pai vaidoso e tolo. Ela tinha, no entanto, uma amiga muito íntima, uma mulher sensata e merecedora, que, por forte apego a ela, havia se estabelecido perto dela, na vila de Kellynch, e na bondade e nos conselhos dessa amiga, Lady Elliot confiava principalmente para obter a melhor ajuda e manutenção dos bons princípios e da instrução que ela vinha dando ansiosamente às suas filhas. Este amigo e Sir Walter não se casaram, quaisquer que fossem as expectativas de seus conhecidos a respeito disso. 13 anos haviam se passado desde a morte de Lady Elliot, e eles ainda eram vizinhos próximos e amigos íntimos, sendo um viúvo e a outra viúva. E Lady Russell, de idade e caráter estáveis, e extremamente bem provida, não tivesse pensado em um segundo casamento não precisa de desculpas ao público, que tende a ficar razoavelmente descontente quando uma mulher se casa novamente, em vez de quando não o faz, mas a permanência de Sir Walter na solteirice requer explicação. Saibam, portanto, que Sir Walter, como um bom pai tendo se deparado com uma ou 2 decepções privadas em pedidos muito descabidos, orgulhava-se de permanecer solteiro pelo bem de suas queridas filhas.
Por uma filha, a mais velha, ele realmente teria renunciado a qualquer coisa o que não fora muito tentado a fazer. Elizabeth havia sucedido, aos 16 anos, a tudo o que era possível de direitos e influência de sua mãe, e, sendo muito bonita e muito parecida com ele, sua influência sempre fora grande e eles haviam convivido muito felizes. Seus outros dois filhos eram de valor muito inferior. Maria havia adquirido uma pequena importância artificial ao se tornar Azar. Charles Musgrove, mas Anne, com uma elegância de espírito e doçura de caráter que a teriam colocado em alta estima com qualquer pessoa de real compreensão. Não era ninguém para o pai ou para a irmã. Sua palavra não tinha peso, sua conveniência sempre devia ceder. Ela era apenas Anne. Para Lady Russell, de fato, ela era uma afilhada muito querida e altamente estimada, favorita e amiga. Lady Russell amava todas, mas era apenas em Anne que ela conseguia imaginar a mãe reviver novamente. Alguns anos antes, Annie Elliot fora uma moça muito bonita, mas sua beleza havia desaparecido cedo e, como mesmo em seu auge, seu pai encontrara pouco a admirar nela, tão diferentes eram seus traços delicados e seus olhos escuros e suaves dos dele, não poderia haver nada neles, agora que ela estava desbotada e magra, que pudesse despertar sua estima. Ele nunca havia alimentado muita esperança, e agora não tinha nenhuma de jamais ler o nome dela em qualquer outra página de sua obra favorita. Toda a igualdade de aliança deve repousar em Elizabeth, pois Mary apenas se conectara a uma antiga família rural de respeitabilidade e grande fortuna e, portanto, dera toda a honra e não recebera nenhuma. Elizabeth, um dia ou outro, casaria-se de forma adequada. Às vezes acontece que uma mulher é mais bonita aos 29 anos do que 10 anos antes, e, de modo geral, se não houve nem má saúde nem ansiedade, é uma época da vida em que quase nenhum encanto se perde. Assim era com Elizabeth, ainda a mesma e bela Miss Elliot que começara a ser 13 anos atrás, e Sir Walter poderia ser perdoado, portanto, por esquecer sua idade, ou, pelo menos, ser considerado apenas meio tolo, por pensar que ele e Elizabeth estavam tão florescentes quanto antes, em meio à ruína da boa aparência de todos os outros, pois ele podia ver claramente como todos os demais membros de sua família e conhecidos estavam envelhecendo. Anne estava abatida, má e grosseira, cada rosto na vizinhança piorando, e o rápido aumento dos pés de galinha em torno das têmporas de Lady Russell há muito tempo o afligia. Elizabeth não igualava totalmente seu pai em satisfação pessoal. 13 anos a viram senhora de Kellinchal, presidindo e dirigindo com uma autoconfiança e decisão que jamais poderiam sugerir que ela fosse mais jovem do que realmente era. Por 13 anos, ela desempenhou as honras, estabelecendo as regras domésticas em casa, abrindo caminho para a carruagem puxada por 4 cavalos e caminhando imediatamente após Lady Russell para fora de todas as salas de estar e jantar do país. 13 invernos de geadas giratórias a viram abrir todos os créditos que uma vizinhança escassa oferecia e 13 primaveras exibiram suas flores, enquanto ela viajava para Londres com seu pai para algumas semanas de desfrute anual do grande mundo. Ela tinha a lembrança de tudo isso, tinha a consciência de ter 29 anos para lhe dar alguns arrependimentos e algumas apreensões. Estava plenamente satisfeita por ainda ser tão bonita quanto sempre, mas sentia a aproximação dos anos de perigo e teria se alegrado em ter a certeza de ser devidamente cortejada por um barão dentro de 1 ou 2 anos. Então, poderia ela novamente pegar o livro dos livros com tanto prazer quanto em sua juventude, mas agora não o apreciava. Sempre a ser apresentada com a data de seu próprio nascimento e a não ver nenhum casamento seguir-se, exceto de uma irmã mais nova, fez do livro algo maléfico, e mais de uma vez, quando seu pai o deixara aberto sobre a mesa perto dela, ela o fechara com os olhos desviados e o afastara. Ela, ademais, havia sofrido uma decepção, da qual aquele livro, e especialmente a história de sua própria família, sempre lhe trariam a lembrança. O herdeiro presuntivo, o próprio William Walter Elliot, cujos direitos haviam sido tão generosamente apoiados por seu pai, a havia decepcionado. Quando ainda muito jovem, assim que soube que ele seria, na eventualidade de não ter um irmão, o futuro baronete, decidiu casar-se com ele e seu pai sempre quis que isso acontecesse. Ele não é conhecido por eles quando menino, mas logo após a morte de Lady Elliot, Sir Walter procurou a amizade e, embora suas investidas não tivessem sido recebidas com entusiasmo, ele perseverou em buscá-la, levando em consideração a modesta timidez da juventude e, em uma de suas excursões de primavera a Londres, quando Elizabeth estava em seu primeiro esplendor, o Sr. Elliot foi forçado a ser apresentado. Ele era, naquela época, um homem muito jovem, recém-iniciado no estudo do direito, e Elizabeth o achou extremamente agradável, confirmando-se todos os planos em seu favor. Ele foi convidado para Kellinchal, foi comentado e esperado durante todo o resto do ano, mas nunca veio.
Na primavera seguinte, ele foi visto novamente na cidade, considerado igualmente agradável, novamente encorajado, convidado e esperado, e novamente não veio, e a notícia seguinte foi que ele estava casado. Em vez de investir sua fortuna na linha traçada para o herdeiro da casa de Elliot, ele havia conquistado a independência ao se unir a uma mulher rica de origem inferior. Sir Walter havia se ressentido disso. Como chefe da família, ele sentiu que deveria ter sido consultado, especialmente depois de ter tomado o jovem tão publicamente pela mão, pois devem ter sido vistos juntos, observou ele uma vez em Tattersall's e duas vezes no saguão da Câmara dos Comuns. Sua desaprovação foi expressa, mas aparentemente pouco considerada. O SR. Elliot não havia tentado nenhuma desculpa e se mostrado tão pouco preocupado em ser notado pela família, quanto Sir Walter o considerava indigno disso, toda a relação entre eles havia cessado. Essa história é muito constrangedora do SR. Elliot ainda era, após um intervalo de vários anos, sentida com raiva por Elizabeth, que havia gostado do homem por ele mesmo e ainda mais por ser o herdeiro de seu pai, e cujo forte orgulho familiar só conseguia ver nele um pretendente adequado para a filha mais velha de Sir Walter Elliot. Não havia um baronete de A a Z a quem seus sentimentos pudessem reconhecer tão prontamente como igual. Contudo, ele se comportara de maneira tão miserável que, embora ela estivesse, naquele momento o verão de 1814, usando fitas pretas em memória de sua esposa, não podia admitir que ele merecesse ser considerado novamente. A desgraça de seu primeiro casamento poderia, talvez, ter sido superada, uma vez que não havia razão para supor que fosse perpetuada por descendentes, caso ele não tivesse feito pior, mas ele havia, como lhes fora informado pela intervenção costumeira de amigos bondosos, falado de forma extremamente desrespeitosa sobre todos eles, de forma muito depreciativa e desprezível sobre o próprio sangue ao qual pertencia e sobre as honras que seriam suas no futuro. Isso não poderia ser perdoado. Tais eram os sentimentos e as sensações de Elizabeth Elliot, tais as preocupações para atenuar, as agitações para variar, a monotonia e a elegância, a prosperidade e o vazio de sua cena de vida, tais os sentimentos para dar interesse a uma longa e monótona residência em um círculo social rural, para preencher as lacunas que não havia hábitos de utilidade fora, nem talentos ou realizações para o lar, para ocupar. Mas agora, outra ocupação e solicitude de espírito começavam a se somar a estas. Seu pai estava ficando angustiado por questões financeiras. Ela sabia que, ao retomar o baronetagem, ele o fazia para afastar de seus pensamentos as pesadas contas de seus comerciantes e as indesejadas insinuações do SR. Chefer de seu agente. A propriedade de Kellynch era boa, mas não correspondia à apreensão de Sir Walter sobre o estado exigido em seu possuidor. Enquanto Lady Elliot viveu, houve método, moderação e economia, o que o manteve dentro de seus rendimentos, mas com ela morreu toda essa sensatez, e a partir desse período ele passou a excedê-los constantemente. Não lhe fora possível gastar menos. Ele não fizera nada além do que Sir Walter Elliot era imperiosamente obrigado a fazer, mas, embora irrepreensível, ele não apenas estava se endividando terrivelmente, mas também ouvia falar disso com tanta frequência que se tornou inútil tentar ocultá-lo por mais tempo, mesmo parcialmente, de sua filha. Ele lhe havia dado algumas dicas disso na primavera passada na cidade. Ele havia ido tão longe a ponto de dizer: podemos nos restringir? Ocorre que haja algum artigo em que possamos cortar gastos? E Elizabeth, para fazer justiça a ela, no primeiro ardor do alarme feminino, pôs-se seriamente a pensar no que poderia ser feito e, finalmente, propôs estas duas vertentes de economia: cortar algumas caridades desnecessárias e abster-se de renovar o mobiliário da sala de estar. A estas medidas, ela acrescentou, posteriormente, a feliz ideia de não levarem nenhum presente para Anne, como era o costume anual. Mas essas medidas, por mais boas que fossem em si mesmas, eram insuficientes para a real extensão do mal, o qual Sir Walter se viu obrigado a confessar a ela logo depois. Elizabeth não tinha nada a propor de maior eficácia. Ela se sentia maltratada e infeliz, assim como seu pai, e nenhum dos dois conseguia conceber meios de reduzir suas despesas sem comprometer sua dignidade ou renunciar a seus confortos de maneira insuportável. Havia apenas uma pequena parte de sua propriedade que Sir Walter podia dispor, mas, mesmo que cada hectare fosse alienável, isso não faria diferença. Ele havia condescendido em hipotecar até onde tinha poder, mas jamais condescenderia em vender. Não, ele jamais desonraria seu nome a tal ponto. A propriedade de Kellynch deveria ser transmitida integralmente como ele a havia recebido. Seus dois amigos confidenciais, o Sr. Sheffer, que residia na cidade vizinha, e Lady Russell, foram chamados para aconselhá-los, e tanto o pai quanto a filha pareciam esperar que algo fosse proposto por um ou outro para remover seus embaraços e reduzir seus gastos, sem envolver a perda de qualquer indulgência de gosto ou orgulho.
Schaeffer, um advogado civil e cauteloso, que, quaisquer que fossem suas influências ou opiniões sobre Sir Walter, preferiria que o desagradável fosse sugerido por qualquer outra pessoa, escusou-se de oferecer a menor sugestão e apenas pediu permissão para recomendar uma referência implícita ao excelente julgamento de Lady Russell, de cuja conhecida sensatez ele esperava plenamente que fossem aconselhadas medidas tão resolutas quanto as que ele pretendia ver finalmente adotadas. Lady Russell era extremamente zelosa em relação ao assunto e lhe dedicou muita consideração séria. Ela era uma mulher mais de bom senso do que de inteligência rápida, cujas dificuldades em chegar a qualquer decisão neste caso eram grandes, devido à oposição de dois princípios fundamentais. Ela própria era de integridade rigorosa, com um delicado senso de honra, mas desejava tanto poupar os sentimentos de Sir Walter quanto zelar pelo crédito da família, sendo tão aristocrática em suas ideias sobre o que lhes era devido quanto qualquer pessoa sensata e honesta poderia ser. Ela era uma mulher benevolente, caridosa e bondosa, capaz de fortes laços afetivos, com conduta irrepreensível, rigorosa em suas noções de decoro e com maneiras que eram consideradas um padrão de boa educação. Ela possuía uma mente cultivada e era, de modo geral, racional e coerente, mas tinha preconceitos em relação à ancestralidade, valorizava a posição social e a importância, o que a cegava um pouco para os defeitos daqueles que as possuíam. Viúva de um cavaleiro, ela concedia à dignidade de um baronete todo o respeito que lhe era devido, e Sir Walter, independentemente de suas credenciais como um velho conhecido, um vizinho atencioso, um proprietário prestativo, o marido de sua querida amiga, o pai de Anne e suas irmãs, era, por ser Sir Walter, em sua percepção, merecedor de muita compaixão e consideração em suas dificuldades atuais. Eles devem se retrair, isso não admitia dúvidas. Mas ela estava muito ansiosa para que isso fosse feito com o mínimo de sofrimento possível para ele e Elizabeth. Ela elaborou planos de economia, fez cálculos exatos e fez o que ninguém mais pensou em fazer. Consultou Anne, que nunca parecia ser considerada pelos outros como tendo qualquer interesse na questão. Ela consultou e, em certa medida, foi influenciada por ela na elaboração do plano de contenção que, por fim, foi submetido a Sir Walter. Cada emenda de Anne havia sido em favor da honestidade em detrimento da importância. Ela desejava medidas mais vigorosas, uma reforma mais completa, uma liberação mais rápida das dívidas, um tom muito mais elevado de indiferença por tudo, exceto justiça e equidade. Se conseguirmos persuadir seu pai a tudo isso, disse Lady Russell, olhando para seu papel, muito pode ser feito. Se ele adotar esses regulamentos, em 7 anos estará livre, e espero que possamos convencê-lo e Elizabeth de que Kellyn Shaw possui uma respeitabilidade intrínseca que não será afetada por essas reduções, e que a verdadeira dignidade de Sir Walter Elliot estará longe de ser diminuída aos olhos de pessoas sensatas por agir como um homem de princípios. O que ele estará fazendo, na verdade, senão o que muitas de nossas primeiras famílias fizeram ou deveriam fazer? Não haverá nada de singular em seu caso, e é a singularidade que frequentemente constitui a pior parte de nosso sofrimento, assim como sempre constitui a pior parte de nossa conduta. Tenho grande esperança de prevalecer. Devemos ser sérios e decididos, afinal, a pessoa que contraiu dívidas deve pagá-las e, embora muito se deva aos sentimentos do cavalheiro e do chefe de uma casa, como seu pai, ainda mais se deve ao caráter de um homem honesto. Este era o princípio sobre o qual Anne desejava que seu pai procedesse e que seus amigos o instigassem a seguir. Ela considerou como um ato de dever indispensável saldar as dívidas com todos os expedientes que as mais abrangentes medidas de contenção pudessem garantir, e não via dignidade em nada que não fosse isso. Ela desejava que fosse prescrito e sentia-o como um dever. Ela valorizava muito a influência de Lady Russell e, quanto ao severo grau de abnegação que sua própria consciência lhe impelia, acreditava que haveria pouca mais dificuldade em persuadi-las a uma reforma completa do que a uma reforma parcial. Seu conhecimento sobre seu pai e Elizabeth a inclinou a pensar que o sacrifício de um par de cavalos seria quase tão doloroso quanto o de ambos, e assim por diante, por toda a lista de reduções excessivamente brandas da Lady Russell. Pouco importa como as requisições mais rígidas de Anne poderiam ter sido recebidas. Lady Russell não obteve sucesso algum, não podiam ser toleradas, não eram suportáveis. O quê? Todos os confortos da vida foram eliminados. Viagens, Londres, criados, cavalos, mesa contrações e restrições por toda parte. Não mais viver com as decências sequer de um cavalheiro particular. Não, ele preferiria deixar Kellynch imediatamente a permanecer nela em termos tão desonrosos. Desocupar Kellynch. A sugestão foi imediatamente aceita pelo Sr. Schaeffer,
cujo interesse estava envolvido na realidade da contenção de gastos de Sir Walter e que estava perfeitamente persuadido de que nada seria feito sem uma mudança de residência. Como a ideia havia partido do próprio setor que deveria ditar as regras, ele não